irmãos, boa noite. Como tem passado? Espero que todos estejam bem, debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia de célula, que o Senhor Jesus possa falar aos nossos corações nesta noite. Vamos orar. Boa noite, irmãos. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, graças te rendemos, Senhor, por essa noite oportuna, meu Pai, que nos concede, Senhor. Obrigado, que a edificação do Senhor venha ao coração dos nossos irmãos e que a sua presença se faça notória, meu Pai, na vida de cada um. Obrigado pela oportunidade, com a certeza, meu Deus, de que a edificação do Senhor nos conduz. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por essa noite. Amém. Boa noite, irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um culto de célula e nós continuamos no mês de maio, o mês da família. Para relembrar os irmãos, o nosso tema desse mês é Famílias que influenciam a sociedade. Na nossa célula não poderia ser diferente, nós vamos continuar dando prosseguimento aos estudos. Hoje nós temos como tema Famílias que influenciam a sociedade não furtam. O nosso texto base, ele está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 15, que diz, não furtarás. Mais um mandamento horizontal, que trata de preservar a vida em comunidade. É um mandamento que está ligado ao 10º mandamento, de não cobiçar. Vivendo numa economia camponesa, qualquer roubo poderia levar à morte. O 8º mandamento, ele protegia a comunidade de muitos dissabores. A palavra usada para furtar no hebraico, ela tem a ideia de sequestrar, tomar algo como escravo, raptar alguém. O furto, ele não é uma prática compatível com uma família cristã. Assim a gente pode ver em Efésios, capítulo 4, versículo 28, que diz assim, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessário. Também a gente pode encontrar em Tito, capítulo 2, versículo 10, que diz assim, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. E também em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15, que diz, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. A partir de quando nós podemos ensinar as crianças a obediência ao 8º mandamento? Como eu disse na primeira aula, as crianças elas aprendem muito mais por exemplo do que por falar, né? Ou muito repetir. Então, para nós, famílias cristãs, esse 8º mandamento ele tem que ser colocado em prática desde sempre. Nós colocando esse mandamento em prática, as crianças verão e aprenderão assim dessa forma. E se a família não coloca em prática, se não vive dessa forma, a criança tem que ser ensinada desde cedo sobre os mandamentos de Deus, sobre como tem que andar, como tem que agir, porque a própria palavra diz que ensina o caminho que a criança deve andar, que mesmo quando ela crescer, não se desviará dele. Como você acha que uma pessoa se sente quando algo seu é retirado? Você já foi furtado? Você já sofreu algum tipo de assalto que retirou algo que você conquistou com seu próprio suor e, de repente, foi retirado de você? E como que foi esse sentimento? Os bens e serviços que adquirimos devemos conseguir através do nosso trabalho. Paulo, em uma de suas cartas, escreveu, porque quando ainda estamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desornadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Esse texto está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 e 11. Nós precisamos ensinar a todos sobre o valor do trabalho. O trabalho ele é um dom precioso de Deus. Todo trabalho ele é digno. Em que sentido você, em família, valoriza o trabalho? Nós hoje estamos vivendo uma época de pandemia, onde muitas pessoas perderam o seu trabalho, estão desempregadas e precisam sustentar sua família. Nós vemos muitas pessoas pedindo, muitas pessoas necessitadas. E qual reflexão a gente tem sobre isso?
Se você manteve o seu trabalho, se hoje você está trabalhando pela graça de Deus, nesse momento turbulento que estamos vivendo, que forma você está valorizando ele? Olhando para as outras pessoas que perderam e o que você tem hoje. O trabalho, o Deus nos mandou trabalhar para que nós tivéssemos o que comer e assim sustentar a nossa família. Você trabalha ou você prefere ficar às custas dos outros, né? É o que Paulo escreveu nessa carta. As pessoas, elas preferiam viver de coisas vãs do que trabalhar, que foi o que Deus pediu para que fizéssemos. Você ajuda nas tarefas domésticas? Isso ainda hoje é uma discussão, porque muitos homens não ajudam nas tarefas domésticas. Às vezes eles falam que isso é só papel da mulher. E não é assim. Se todos nós moramos na mesma casa, por que somente uma pessoa tem que fazer esse serviço, né? Não é dividir tarefas, é compartilhar as tarefas. Isso é uma forma de louvar a Deus também. Você está cuidando do seu lar, você está compartilhando esse momento com o seu familiar. Então, faça uma reflexão sobre isso. Você ajuda nas suas tarefas domésticas? O que você está fazendo para glorificar a Deus pelo seu lar, para agradecer? Eu ouvi uma vez de um pastor que ele falava assim: por que a gente reclama de lavar a louça? A gente deveria estar glorificando a Deus por ter uma louça para lavar. E é exatamente assim. A gente tem que glorificar a Deus agradecendo a Ele por ter uma casa para limpar, né? Por ter roupa para lavar. Então, tudo que nós fazemos é realmente para honra e glória de Deus. Às vezes, nós podemos violar este mandamento sem saber. O conceito de furtar, ele é mais amplo do que a gente pode imaginar. Podemos furtar o tempo do outro quando chegamos atrasados a um compromisso. Podemos furtar o governo quando declaramos o imposto de renda de forma irregular ou quando compramos sem nota fiscal. Quando corrompemos ou somos corrompidos. Quando usamos o tempo do trabalho para resolver coisas pessoais ou ficar nas redes sociais. A Bíblia, ela diz que quando não somos fiéis no dizimar, roubamos do Senhor. Quando vivemos uma vida íntegra, ornamentamos com a nossa vida a fé, a doutrina cristã que abraçamos e pregamos. Há alguma coisa que você tem furtado, mesmo sem saber? Nós lemos esse mandamento e pensamos que furtar é somente o roubo, né? Tirar alguma coisa de alguém sem te pertencer. Mas o furto, é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Às vezes a gente vive isso no nosso dia a dia e a gente nem se dá conta. Mas que nós possamos fazer essa reflexão, porque muitas vezes nós furtamos o nosso tempo com a família, para ficar no celular, para fazer hora extra no trabalho, para colocar outras coisas à frente disso, né? E nós precisamos ter consciência sobre isso e fazer uma reflexão mesmo para a gente entender, né, o que é esse furtar que Deus fala. Se você conseguir identificar, o que fará como ação preventiva ou corretiva? Não adianta só a gente refletir e não fazer nada, não mudar, né? Então, que nós possamos refletir, que possamos refletir na palavra, refletir no que estamos furtando da nossa vida, pecando, né? Para a gente, assim, colocar uma medida corretiva em cima disso, para que nós possamos parar de praticar isso, né? Porque é pecado, né? E isso acaba nos afastando de Deus, infelizmente. Então, que nós possamos colocar em prática a nossa reflexão e, mais ainda, a solução para isso. O testemunho cristão, ele é algo imprescindível. E às vezes violamos a lei do Senhor em detalhes que achamos que não têm importância. Quando furtamos ou roubamos algo, seja material ou imaterial, estamos fazendo o que Satanás faz, pois ele, o diabo, não é somente o pai da mentira, mas o ladrão também. A gente pode ver isso lá em João capítulo 10, que diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E realmente é isso, irmãos, que nós possamos colocar nossa mão na consciência, possamos fazer a reflexão, que acredito que todos os estudos, né, nós estamos na 4ª semana, mas todos os estudos que nós estamos aprendendo, seja na célula, seja na EBD, seja nos cultos de domingo à noite,
é para a gente refletir, principalmente como família cristã, vivendo numa sociedade que estamos vivendo hoje tão difícil. Nós estamos vendo tantas crianças nascendo, né? E como essas crianças vão crescer, né? Que sociedade essas crianças vão crescer? Nós que temos lares cristãos, a gente vai criar de um jeito, essas crianças vão para a escola, vão viver na sociedade. Será que elas vão ser fortes suficiente para não serem influenciadas pelas ideias, né, que o mundo tem hoje? Que nós possamos refletir sobre tudo isso e aprender, que seja uma sementinha no nosso coração e que essa sementinha brote. Que a nossa oração seja sempre colocar em prática, que o Espírito Santo nos oriente para isso. Amém? Esse foi o estudo de hoje, irmãos. Espero que o Espírito Santo tenha tocado ao coração de vocês. E até a próxima. Um abraço, um bom fim de semana e uma boa semana. Irmãos, queremos agradecer a presença de todos, que o Senhor Jesus possa estar abençoando cada dia mais a nossa célula, as nossas famílias, e estarmos sempre orando pela nossa igreja, pelo nosso pastor, pela membresia da igreja, direção, por tudo, irmãos, pelos idosos, crianças, jovens, adolescentes, os bebês, por todas as famílias, que o Senhor Jesus possa estar conduzindo, né, os familiares. Não esquecemos também de estar sempre orando pelos enlutados, os enfermos, os desempregados, e orarmos também pelas famílias que às vezes têm ou está com pensamento, né, de, como foi falado no estudo sobre furtos, né, que o Senhor Jesus possa está tirando essas coisas do coração dessas pessoas, né? E confortando também, dando ânimo àqueles que já tiveram essa experiência tão ruim, né? Que é de quando invadem a sua casa, levam os seus pertences, né? E dói muito. Então, que o Senhor Jesus possa estar nos abençoando nesse sentido também. Boa noite, irmãos. Espero que a semana que vem estejamos todos bem, né? E retornaremos na próxima sexta-feira. Um beijo, irmãos. Deus abençoe. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, graças te rendemos, Senhor, porque o Senhor é Deus, meu Pai. O Senhor nos faz saber que só o Senhor pode intensificar, meu Pai, a sua presença em nossos corações, meu Pai, através do seu Espírito. Por isso, faça acontecer, meu Pai. E visita, meu Deus, aquelas pessoas, meu Pai, que têm o vício, Senhor, o vício de roubar, meu Pai, de furtar, de tirar aquilo, meu Pai, que não pertence a elas, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, visita os corações, muda esses pensamentos, meu Pai. Faça cessar pessoas, meu Pai, com essa índole, com essa falta, meu Pai, de escrúpulos, de trama, meu Pai, nos seus corações, meu Deus. Em nome de Jesus, porque o 8º mandamento, meu Pai, da Tua Palavra, nos diz, meu Deus, para não fazer. Por isso eu te peço, meu Pai, visita, meu Pai, esse Brasil, esse mundo, e faça essas coisas, meu Pai, cessarem, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Visita também aquelas pessoas que já foram furtadas, meu Deus, que sofrem um abalo psicológico, meu Pai, e que não tem, meu Deus, não tem, meu Pai, a sua presença, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, faça o seu Espírito falar com ela. Aproxime uma pessoa, meu Pai, que tenha o conhecimento do Senhor, para que fale aos corações, e o Senhor fale através dessas pessoas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Obrigado por essa oportunidade, meu Pai. Visita as famílias, visita a nossa igreja, visita esse Brasil, meu Pai, e faça, meu Pai, de forma abundante essa vacina chegar, meu Pai, em nosso país. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. É que eu te oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga pra ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam pra perto de ti. Desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti.
as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, declaro, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé! Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia: eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Oh, Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, Me dás a chance de crescer um pouco mais. essa chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor: se diante de mim não se abrir o mar, oh, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Rompendo em fé.